todos os anos nós temos comentado em geografia a importância do professor estabelecer quais seriam os conteúdos que desenvolvem as aprendizagens importantes nessa área de conhecimento. E esse ano parece que esse recado foi bem compreendido pelos professores, né? Mas também a gente sempre vê problemas e não devemos deixar de apontá-los para que a gente possa superá-los no futuro, né? Próximo. O principal ainda problema que eu vejo é justamente na relação o conteúdo de geografia, o que esse conteúdo tem a ver com os meus objetivos e métodos que eu trabalho, né? Ainda há uma visão muito também reducionista do conteúdo. Então, eu sei que o professor trabalha muitas vezes trabalha uma dimensão ampla do conteúdo, mas ao relatar, ele acaba apresentando somente os conteúdos conceituais e muitas vezes transpostos das emendas dos livros, né? Então, eu trabalhei globalização, eu trabalhei paisagem local, eu trabalhei conflitos do Oriente Médio, eu trabalhei, então, fica assim, na hora que ele vai descrever os conteúdos, ele ainda tem uma visão de que conteúdo é só aquilo que diz respeito ao conceito geográfico que está sendo trabalhado. Aparece um pouco mais desdobrado, uma visão mais ampla, quando este conteúdo é cartografia. Então parece que na cartografia os professores já captaram a mensagem de que o fazer, o ser e o saber, né, são três dimensões importantes do conteúdo que desenvolvem objetivos propostos numa aprendizagem por projetos. Uma outra questão que a gente sempre fala, também pegando os grandes blocos de problemas, né, a questão da avaliação. O professor, quando faz a avaliação, ele tem que sempre refletir sobre o que ele pretendia fazer, né? Os meus alunos, de fato, adquiriram aqueles conhecimentos necessários para entender o lugar onde vivem? Os meus alunos, e como eu percebo isso, né? Então, falta ainda na análise das avaliações que o professor se remeta aos seus objetivos, às suas expectativas de aprendizagem e possa discuti-las, né? Como ele fez para identificar essa forma de perceber se o aluno avançou nos seus conhecimentos geográficos. Uma outra questão também, ainda no plano dessas coisas maiores, né? Também diz respeito às fontes que os professores trabalham. Eles pouco falam que os alunos leram. Quais foram as bibliografias, né, trabalhadas e selecionadas pelos professores? Quais foram as fontes de mapas? Então, a gente ainda ainda é uma grande lacuna a gente saber quais conhecimentos que a sociedade já disponibiliza para o aluno diante de um tema da geografia, o professor acionou para fazer com que o aluno avance também em complexidade, né? Ainda uma outra questão importante que eu vejo diz respeito ao próprio recorte de conteúdo da geografia, né? Na cartografia, os trabalhos aparecem ainda, os projetos, em alfabetização cartográfica, que pode ser direcionado para a modalidade projeto, não há problema nenhum, mas não está em projetos. Então, eu me pergunto se não é um conteúdo ou não potencializaria o ensino da cartografia, trabalhar também a cartografia na modalidade temática, né? Não a alfabetização cartográfica, em projetos. Tem uma coisa importante, nem tudo da geografia vai ser ensinado por projetos, mas tem alguns conteúdos e alguns recortes da geografia que poderiam ser muito potencializados trabalhando com projetos. Acho que uma sugestão para os professores que vão registrar a sua proposta, né? Sempre se preocupar com aqueles objetivos e as intenções que teve para poder chegar a esses objetivos, porque parece uma coisa muito espontânea às vezes, né? Aí descobriu-se, aí os alunos sugeriram, tá? Mas deve ter uma razão intencional do professor. E a metodologia, quer dizer, o passo a passo, melhor descrito como sequência didática, tem sido uma maneira melhor da gente visualizar o modo como o professor trabalhou. Ele recorta essa forma como ele trabalhou nas etapas, né? Primeira, segunda, terceira, quarta etapa, e ele pode descrever internamente as etapas em formato de sequência didática, que eu acho que é uma forma da gente entender melhor as conexões que ele foi fazendo, as aquisições que os alunos tiveram, e a gente poder, indiretamente, porque a única forma que a gente tem de conhecer o trabalho dos professores é indiretamente, poder ter um olhar mais próximo e
de talvez conhecer mais os trabalhos dos professores sem julgá-los, né, por aquilo que eles nos mandam escrito, porque certamente devem ter escapado das nossas mãos excelentes trabalhos, porque o registro não relatou tão fielmente aquilo que ele fez, né?